Mas mais importante do que isso, as obras de Jesus não mostram apenas que Ele é poderoso como Pai, mas também mostram o caráter do Pai revelado nas atitudes de Jesus. Os evangelhos falam que muitas vezes Jesus agia movido de íntima compaixão. Então isso revela que o coração amoroso de Jesus é semelhante ao coração amoroso do Pai. Jesus tem misericórdia e tem compaixão do enfermo, do aflito, do excluído e do necessitado. E quando Jesus age mostrando isso, Ele mostra que o Pai também tem um coração amoroso pelo enfermo, pelo sofredor, pelo aflito, pelo excluído. Ou seja, Ele e o Pai são um. Ele não é apenas poderoso, mas Ele é poderoso e amoroso. Nós não adoramos a Ele apenas porque Ele tem poder, porque alguém pode ter poder e não ter caráter. Mas Jesus não, Ele tem poder e tem caráter. Ele é poderoso, mas é amoroso, porque Ele é santo. Então as obras de Jesus eram obras santas, as palavras de Jesus, palavras santas, em sintonia com o Pai Santo, que não apenas é todo-poderoso, onisciente, onipresente, mas também é amoroso. Sendo assim, as obras de Jesus dão testemunho da sua união com o Pai. Filipe, o Pai está em mim, eu estou no Pai, eu já tinha te falado, você não notou, eu e o Pai somos um, e essas obras testificam que Ele me enviou. É o conceito de sinal no Evangelho de João. Tudo aquilo que Jesus fazia apontava para o Pai, para que as pessoas compreendessem o Pai. Só que Jesus faz algo mais além de corrigir Filipe. Jesus corrige Filipe e faz uma surpreendente declaração: Filipe, o Pai está em mim, eu estou no Pai, e isso é evidenciado pelas obras que testificam a nossa união, que Ele me enviou. Essas obras envolvem tudo aquilo que eu faço, tudo aquilo que eu falo, e quer saber? Aquele que crê em mim fará as mesmas obras. Se Jesus tivesse parado só aí, já seria espantoso. Aquele que crê em mim fará as mesmas obras que eu faço. Só que Ele ainda vai além e fará ainda maiores. Lembra que eu citei em Mateus 4? Jesus ensinava, pregava e curava. É o resumo de Mateus no ministério de Jesus. Sendo assim, o ministério da igreja é um ministério de palavra e um ministério de poder. É um ministério de palavra e é um ministério de libertação. É um ministério de palavra e é um ministério que envolve milagres e o sobrenatural. É surpreendente, porque isso mostra uma verdade muito importante: que Deus é todo poderoso, mas Ele não gosta de fazer as coisas sozinho. Deus usa pessoas. Quando a gente lê lá em Atos capítulo 4, versículo 8, aquela situação difícil, e Pedro se dirige para falar, o texto diz: e Pedro, cheio do Espírito Santo, falou. Vejam que é uma pessoa cheia do Espírito Santo. O Espírito Santo agiu através de Pedro, porque Deus age através de pessoas. É uma parceria santa. Deus age através de pessoas para mudar vidas, para mudar histórias, para invadir as fortalezas do inimigo, para levar vida onde há morte, para levar libertação onde há cativeiro. Por quê? Porque Ele faz de nós seus cooperadores. Você consegue imaginar o tamanho do privilégio de saber que você é uma ferramenta de Deus para trazer algo de bom no mundo? Jesus não é ciumento.
Jesus não é vaidoso. Se você crê em mim, você vai fazer as mesmas obras que eu faço, e você fará obras ainda maiores. Deus tem prazer de usar pessoas e fazer delas seus cooperadores. Sendo assim, eu quero olhar para os irmãos essas duas verdades que esse texto apresenta. Primeiro, que nós devemos fazer as mesmas obras de Jesus. Por quê? Porque Jesus sempre é a nossa referência. A gente tem que ter um ponto de partida. Esse ponto de partida é Jesus, e um ponto de chegada. Esse ponto de chegada também é Jesus. Jesus é a nossa referência, Jesus é o nosso exemplo, e Jesus é o nosso alvo. Por que ele é a nossa referência? Porque Paulo diz que nós devemos crescer até a estatura de varão perfeito. E quem é esse varão perfeito? É Jesus. A tal ponto que Paulo falava: sejam meus imitadores. Por que, Paulo? O que você faz de tão bom? Eu faço uma coisa boa: eu imito a Jesus Cristo. Então Jesus é o nosso ponto de partida, porque Ele é o nosso exemplo e ao mesmo tempo Ele é o nosso alvo. Eu quero crescer a estatura de varão perfeito. Essa estatura não está em Paulo, não está em Pedro, não está em A, não está em B, mas está em Jesus. Por isso que o mesmo Paulo diz: eu prossigo para o alvo. Aliás, esse não é apenas nosso alvo, mas esse também é o alvo de Deus, porque está escrito lá em Romanos 8, que aqueles que Deus chamou, aqueles que Deus justificou, Ele tem um propósito: nos tornar mais parecidos com Jesus. A semelhança de Cristo em nós é o alvo da salvação. Por isso que santificação, que é o processo de ficar mais parecido com Jesus, é um processo de humanização, porque eu vou me tornando um ser humano melhor. A estatura de varão perfeito, a estatura de Cristo, é aquilo que Ele quer construir em nós. Jesus sempre vai ser a nossa referência, nosso exemplo e nosso alvo. E fugindo um pouco da mensagem, lá em Efésios está escrito que naquele grande dia Deus vai fazer convergir todas as coisas em Cristo. Então veja, Cristo é o alvo do ser humano, mas Cristo também é o alvo da criação, porque lá em João está escrito: tudo foi feito por Ele, por meio dEle e para Ele. No grande dia da redenção, nós vamos ver a glória de Cristo no ser humano e a glória de Cristo na criação, porque isso que Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Então a gente não pode perder esse ponto de partida. Devemos fazer as mesmas obras de Jesus. E aí alguns versículos nos ajudam a entender por que isso vai impactar a nossa vida. Lucas escreveu lá em Atos 10:38. Mateus resumiu a vida em Jesus em Mateus 4. Lucas resume dizendo: Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou fazendo bem, curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então isso me ajuda a entender. Eu também sou chamado por uma vida ungida, cheia de poder, para andar por todo lugar, porque crente não tem medo de andar em lugar nenhum, porque ele sabe que ele vai para influenciar, não vai para ser influenciado. Ele sabe que não vai sozinho, mas Deus vai com ele. Ele sabe que não vai de qualquer jeito, mas vai na unção do Espírito, e não vai para fazer qualquer coisa, mas ele vai lá para fazer o bem e curar os oprimidos do diabo. Por isso que o vento sopra onde ele quer. O Espírito coloca a igreja em movimento para andar por toda parte na unção de Deus, para fazer o bem e levar a libertação. Assim Jesus andou e assim devemos andar. Paulo vai falar, olha irmãos, Efésios 5: sejam imitadores de Deus como filhos amados. E como é que eu ando? Como é que eu sou um imitador de Deus? Imitando Cristo. Filipe, quem
quem vê a mim vê o Pai. Andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Sendo assim, faz as mesmas obras que Cristo fez quem anda em amor. Porque ser crente é aprender a amar. Amar a Deus acima de todas as coisas, amar o próximo como a nós mesmos. Não é de qualquer jeito, e não é apenas carisma, não é apenas prodígio, mas é caráter. Porque naquele dia muita gente vai bater na porta, reivindicando a sua entrada com base no carisma. Senhor, eu expulsei demônios, Senhor, efetuei milagres, Senhor, curei enfermos. Não vos conheço, apartai de mim, vós que andais na iniquidade. Ou seja, fazer as mesmas obras que Cristo envolve também o caráter de Cristo, andar em amor como Ele também andou. É por isso que então João pergunta: aquele que diz que está nele, também deve andar como Ele andou. E Cristo não andou com ignorância, Cristo não andou destilando desprezo, indiferença, preconceito. Pelo contrário, Jesus andou em amor, e a igreja também anda em amor. É por isso que o próprio Jesus diz: assim como o Pai me enviou, eu envio vocês também, recebam o Espírito Santo, porque somos chamados a fazer as mesmas obras, e não vamos conseguir isso sem a ajuda do Espírito Santo. Mas o mesmo Jesus que subiu, enviou o seu Espírito para estar com a igreja, para convencer do pecado, da justiça, do juízo, para transformar e para revestir de poder. Porque Ele deu um propósito para a igreja, Ele deu uma finalidade para a igreja, e o mesmo Senhor que envia é o Senhor que capacita. Como o Pai enviou a Cristo, Ele envia a igreja. E isso me ensina o que, irmãos? O natural da igreja é o sobrenatural. Aleluia! Somos chamados para fazer as mesmas obras, somos chamados para andar em amor, ir às últimas consequências do amor e também levar a palavra e o poder. Não duvide disso, não descreia disso. O Senhor que te chamou também vai te capacitar. O Senhor que chamou também envia seu Espírito Santo. O Senhor que te envia vai te dar poder e também vai mexer no teu caráter. Só que ao mesmo tempo, o texto nos chama a atenção para o fato que devemos fazer as mesmas obras de Jesus. Se já acertarmos nesse ponto, não tenho palavras para dizer isso. Só que eles vão fazer obras maiores que as dele. E maior é maior mesmo. Alguns teólogos têm dificuldade com esse texto, mas Jesus não tem dificuldade nenhuma. Por quê? Porque Jesus disse: eu estou indo para o Pai. Meu tempo na terra está acabando. Ou seja, o que Jesus está mostrando? Cada um de nós tem um tempo na terra, um tempo de vida, uma história pessoal. E a história de Jesus envolveu cumprir a vontade do Pai no seu tempo. Jesus cumpriu a lei. Gálatas 4:4 diz que ele veio no tempo certo, cumpriu a lei, efetuou a redenção, fundou a igreja e retornou ao Pai. Uma vida tão rica que o apóstolo João chegou a dizer que se tentássemos escrever a vida de Jesus ia faltar papel e tinta para isso. Mas Jesus não fez tudo. Antes de subir, ele disse: eu enviarei o poder do Espírito Santo para que vocês sejam minhas testemunhas em Judeia, em Samaria e
confins da terra. Jesus não foi até os confins da terra. O ministério de Jesus, um ministério rico, um ministério amplo, mas ele não fez tudo. Ele cumpriu a vontade do Pai no seu tempo de vida e na sua história. Mas a igreja receberia poder para ir até os confins da terra, fazer obras maiores, não em termos de qualidade, mas em termos numéricos e de variedade. Ou seja, aquilo que Jesus não fez, a igreja ia fazer. Por isso que ele falou: aquele que crê em mim vai fazer as mesmas obras que eu faço, e vai fazê-las ainda maiores. Por que, Jesus? Porque eu vou para o Pai, mas eu vou enviar o Espírito Santo para que vocês vão até os confins da terra e façam obras ainda maiores. Por exemplo, Pedro, 5.000 pessoas se converteram com a pregação de Pedro. Isso não aconteceu no ministério de Jesus. Paulo fez 3, talvez 4 viagens missionárias. Paulo foi para a Europa e levou o Evangelho. Jesus nunca foi para a Europa. A história da igreja mostra que a igreja fundou hospitais. Jesus nunca fundou um hospital, mas em nome do Evangelho e do amor a Cristo, a igreja fundou os hospitais. A igreja ajudou a mudar a cultura do Império Romano, acabando com a luta dos gladiadores, a tal ponto que aquele grupo perseguido e humilde conseguiu vencer o maior império da terra. A igreja ajudou no movimento da libertação dos escravos, no século 17 em diante.